A IA não vai roubar o emprego do bom profissional. Quem vai ficar sem emprego por causa da IA? O mau profissional. A inteligência artificial, né, seja qual for, ela é para o profissional que sabe, que já é formado. Ela é para automatizar e otimizar o trabalho do profissional formado que sabe o que está fazendo. Ela não é para quem não sabe. Dentro desse sistema de estar sempre confortando, mas para onde esse conforto, né? Você falou uma palavra interessante, assim, que é o imediatismo, né? O querer agora. Eu acho que isso é muito resultado do imediatismo da nossa sociedade. É um sintoma contemporâneo. Isso. Eu tô achando tão legal porque você tá trazendo a consciência que a gente precisa ir adquirindo diante disso que tá tão assustador, assim, do ChatGPT, dessa inteligência artificial generativa na nossa vida. Aquilo é uma ferramenta, mas não substitui o humano que tá ali.